Bom, gente, a aula de hoje vai ser sobre cultura. Então, cultura, à primeira vista, parece um conceito muito abstrato, muito difícil de dar um significado simples, concreto. Um significado de dicionário sobre cultura seria basicamente que cultura é um conjunto de valores, de hábitos, de costumes que vão unir as pessoas dentro de uma mesma sociedade, de uma determinada sociedade. Então, cultura é também o que nos torna humanos, porque nós somos os únicos seres vivos, os únicos animais que possuem cultura. É o que nos diferencia dos demais, porque os outros conseguem se comunicar, conseguem viver em comunidades, em alcateias, alcatilhas, etc. Mas eles não possuem cultura. Isso é uma exclusividade nossa. Tanto que Ernest Cassirer, ele nos chama, ao invés de Homo sapiens, ele nos coloca o nome de Homo simbólicos, que é o que nos caracteriza, é esse simbolismo único, que é único nosso. Então, cultura é um conceito muito amplo e, justamente por isso, é impossível falar que alguém não tem cultura, porque todo indivíduo inserido numa sociedade tem cultura. Então, a cultura, ela tem muitos processos e tem muitas maneiras de ela se formar, de ela se modificar. Ela está em constante mudança. Ela não é algo estático. Então, a gente tem, por exemplo, o multiculturalismo, que são diversas culturas que convivem entre si. Esse multiculturalismo pode ser, por exemplo, a nossa relação com os Estados Unidos, nossa relação dos brasileiros com os Estados Unidos devido à globalização. Nós estamos numa região que a cultura dos Estados Unidos, de, por exemplo, os filmes, de música, é muito bem recebido por aqui, é muito consumido. Então, há esse multiculturalismo da cultura de lá existir e passar por aqui de uma maneira comum, de uma maneira harmônica. Então, o multiculturalismo são diversas culturas que convivem entre si, pode ser igual nós e os Estados Unidos, nesta região, a América, pode ser diversas culturas em um país, em uma região menor, mas esse é o multiculturalismo. Essas várias culturas existindo entre si, às vezes não de forma harmônica, mas estão lá, tá acontecendo essas trocas. Além do multiculturalismo, nós temos a diversidade, que parece parecido, mas a diversidade são diferentes elementos culturais dentro de um mesmo lugar. Então, por exemplo, o que nós temos aqui no Brasil. Todas as regiões, você tem diferentes elementos culturais que não vão ser os mesmos na outra região. Por exemplo, os elementos culturais da Bahia não vão ser os elementos culturais de São Paulo. Da Bahia não vão ser nem os mesmos elementos culturais de outras regiões do Nordeste. Podem ter similaridades, obviamente vão ter algumas similaridades entre o país, ainda mais entre a região Nordeste, mas vão ser sempre uma grande diversidade. Esses elementos culturais nunca vão ser exatamente as mesmas coisas. Por exemplo, o carnaval, que é uma coisa que acontece no Brasil inteiro, é um elemento cultural que acontece pelo Brasil inteiro, mas em cada região, em cada cidade, em cada estado, principalmente em cada estado, vai ser comemorado o carnaval de uma maneira diferente, com particularidades específicas só dessa região. Apesar de ser o mesmo feriado, de ser a mesma coisa, o mesmo nome. Mas então, diversidade são esses diferentes elementos dentro de um mesmo lugar. Difere do multiculturalismo, porque o multiculturalismo são diversas culturas que convivem entre si, mas diversidade são os diferentes elementos culturais dentro de um mesmo lugar. Não necessariamente culturas totalmente distintas, culturas totalmente diferentes, mas dentro da cultura brasileira
a gente tem essa diversidade de elementos. E essa diversidade, ela surge com o fenômeno da aculturação. A aculturação é justamente uma mudança que resulta do contato de 2 ou mais países. Então a gente pode ver que no Brasil isso foi uma coisa que definitivamente aconteceu devido ao tanto de países que vieram para cá com a colonização, que migraram para cá, devido a diferentes circunstâncias, seja os povos negros que vieram pela escravização, seja os povos que vieram colonizar, seja povos que vieram por outros diversos motivos, mas são diversos países que resultaram numa mudança na cultura do Brasil, e o resultado dessa mudança foi essa diversidade. Então, esse é o processo de aculturação, essa mudança resultante do contato de 2 ou mais países que resulta nessa diversidade. E essa diversidade acaba dificultando uma criação de uma identidade nacional que seja uma identidade nacional geral, porque cada região acaba tendo a sua própria identidade. E essa identidade geral seria a união dos valores entre os membros de uma sociedade. Obviamente, o Brasil tem uma união pode ter uma união de valores geral entre si, mas muda bastante dependendo da região, justamente por essa diversidade. E aí essa diversidade dificulta essa identidade brasileira. É uma coisa muito ampla, de fato, uma identidade brasileira, porque até estavam falando isso um tempo, porque criaram uma apresentação sobre estética brasileira, que era basicamente todas as imagens e tudo que aparecia era estética carioca. E aí veio esse questionamento: como isso é estética brasileira se isso não representa todo o resto do país? É basicamente uma coisa que é uma característica do carioca. Então, essa diversidade dificulta essa identidade geral. O patrimônio da cultura é dividido entre material e imaterial. Patrimônio material seria tudo aquilo que é palpável. Então, documentos, paisagens, arquivos, monumentos, tudo isso pode ser patrimônio material da cultura. Já o imaterial é, obviamente, tudo aquilo que não é palpável, que você não consegue pegar. Então, danças, músicas, habilidades que são passadas, habilidades características de uma região. Por exemplo, uma região que é conhecida por criar alguma coisa, por cozinhar alguma coisa muito característica daquela região. E essa habilidade de criar essa coisa é passada de geração em geração nessa região. Então, esse é um patrimônio imaterial dessa região. No Brasil, o órgão responsável pela conservação desses patrimônios culturais é o IPAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, e inclusive que em 2021 teve o seu menor orçamento em 10 anos. A cultura é um setor muito atacado. Há um interesse em manter uma certa cultura em detrimento de outras. Então, a cultura, ela tem várias faces. Uma das suas principais é a cultura popular, que é a base da cultura. É a base da cultura de qualquer sociedade, povo, região, porque é graças a ela que conseguimos identificar diferenças e semelhanças de cada povo. Então, porque ela é produzida justamente por esse povo, pela sociedade. A sociedade é o seu interlocutor. A cultura popular é um conjunto de valores, de saberes, de crenças, manifestações, tudo o que forma a identidade e a história de um povo. A cultura popular é uma cultura produzida de baixo para cima. Então, são as camadas populares, as classes populares que vão determinar que cultura é essa, o que é a cultura popular e que valores ela possui. É a cultura da maioria. Também
pela cultura popular que nós conseguimos identificar os regionalismos do Brasil. Então, em cada região do Brasil, a cultura popular é uma cultura diferente. Seja a diferença nas comidas típicas, nas festas, nas danças, nas crenças, são os regionalismos de cada região. E esses regionalismos são determinados por essa cultura popular. Além dessa cultura popular, outra frente da cultura que nós temos é a cultura erudita. A cultura produzida pelas classes médias, pelos intelectuais, pelos artistas, e essa produção é financiada pela elite. Um exemplo disso é o Renascimento, que na Europa, no caso, que muitos dos seus artistas eram financiados e tinham patrocínio para produzir as obras que foram produzidas na época. Então, geralmente, essa cultura erudita é a que é vista como o culto, como a cultura culta. É uma cultura para as elites, é uma cultura de quem tem estudo. Então, o acesso a essa cultura é extremamente limitado, para justamente haver essa diferenciação entre a cultura popular, que é a cultura da maioria, e a cultura erudita, que seria dita que seria uma cultura superior, mas não existe. É simplesmente uma cultura que foi produzida para as elites. Por exemplo, tem os balés, as óperas, que eram espaços extremamente restritos. Isso se dá muito, principalmente aqui no Brasil e em outros países colonizados, justamente pela colonização, que traz consigo uma imposição dessa cultura europeia, que já vem como a cultura trazida das elites de lá, vem como uma cultura erudita que, principalmente por uma noção vinda muito do iluminismo, todas as culturas deveriam caminhar para ter uma mesma forma, tendo o mesmo objetivo, que seria a civilização. E aí eles viam a cultura europeia como a que já tinha chegado no auge. Dessa civilização, devido ao conhecimento científico, à evolução cultural e todo o progresso que eles haviam feito lá com as máquinas e a indústria e a ciência e tudo mais. E eles viam as outras sociedades que não tinham chegado ainda no mesmo ponto que eles como atrás nesse processo de civilização. Então, isso é um grande etnocentrismo, que é um conceito criado por Levi-Strauss, que seria acreditar que a própria cultura, a própria sociedade é o melhor que há de tudo. É o principal e é o que todos deviam desejar ser, é onde todos deveriam desejar chegar, que é a minha própria cultura. Então, isso é o etnocentrismo que, desde os gregos, os romanos, eles já tinham esse etnocentrismo muito forte, e o que saía da cultura deles, eles já viam como os bárbaros. Então, seriam os que não têm civilização. E sobre esse evolucionismo cultural, que é essa ideia de que todas as civilizações todas as sociedades estão caminhando para essa civilização, tal como a europeia, tal como a ocidental, e que todas estão em um estágio diferente. A europeia estaria, então, no estado mais avançado. E sobre isso, o Franz Boas, que é um antropólogo alemão, ele foi totalmente contrário a essa ideia de evolucionismo cultural, porque ele fala que cada cultura segue seu próprio caminho. Então, como essa cultura vai se formar, em que estágio ela estaria, diz respeito às suas condições geográficas, a sua história, as suas condições climáticas. Então, não haveria uma cultura que estaria mais na frente, que seria superior, porque cada cultura traz seu próprio caminho, nenhuma segue o mesmo caminho que outra.
todas têm suas particularidades. Então, justamente, ele cria essa ideia de particularismo histórico. E aí, a partir desse particularismo histórico, Malinowski vai ainda mais fundo nisso. Malinowski, que é polonês e é o criador da etnografia moderna, que acredita na inserção do pesquisador no interior da cultura a ser pesquisada, porque Malinowski falava que só era possível compreender uma cultura quando se faz parte dela. Então, tá aí a importância do etnógrafo de se inserir na cultura para pesquisar da melhor maneira possível. Então, vem muito forte esse particularismo histórico, que é que as culturas não seguem o mesmo caminho. Cada cultura é diferente, cada cultura tem as suas particularidades, e é sobre isso. E aí, voltando aí à cultura... Não voltando, não. A outra cultura que surge, então, é a cultura de massa. A cultura de massa seria quase que uma junção de características da cultura erudita e da cultura popular. Essa cultura de massa, ela transforma e simplifica essas características que ela pega das outras culturas para capitalizar em cima disso, deixar o mais interessante possível para o consumo, para a compra e para disseminar pelo mundo inteiro. Então é também uma cultura muito da globalização. É uma cultura que a gente vê muito, por exemplo... agora em todo mundo, justamente pela globalização, mas é uma cultura que eu acho bem característica do que a gente vê nos Estados Unidos, que é uma cultura bem palatável, uma cultura para consumo, uma cultura para exportar para os outros países, deixar o mais acessível possível para ser basicamente um produto. Então, é algo muito difundido pelas grandes mídias e para ser geral e global e para entreter. É uma cultura de entretenimento, essa cultura de massa. E aí, eu esqueci o nome dela, mas acho que é... Quem fala disso, gente? Mas é tida como uma anticultura. É tida como uma morte à cultura. E esse conceito... ela é tida como uma anticultura, como uma morte à cultura, justamente porque deixa de ser algo característico característico de uma sociedade, para pegar tudo que conseguir de outras de culturas diferentes e transformar num produto. Esse foi um conceito bastante explorado pela Escola de Frankfurt quando falando de indústria cultural. Então, a cultura se torna uma indústria, se torna para criação e para exportação. Um exemplo disso é a Mona Lisa, que seria tirada da cultura erudita, e ela é uma obra de arte da cultura erudita e etc, etc. Só que dentro dessa cultura de massa, ela pode virar um produto. Então vira estampa de camiseta, vira pôster, vira meme, vira entretenimento. Ela é simplificada. Que a cultura erudita simplesmente não é superior, mas é simplesmente a que é financiada pela elite. A gente pode ver muito isso com o colonialismo, que foi a imposição da cultura europeia, a cultura erudita de lá, trazida para cá, para outros países colonizados. E muito com uma ideia iluminista também, de que todas as culturas da mesma forma e deviam ter a mesma forma, deviam ter o mesmo objetivo, que seria caminhar até a civilização. Civilização essa que a sociedade europeia já teria alcançado, e todas as outras sociedades estariam apenas num estágio anterior, e em algum momento deveriam chegar ao estágio final, que seria o estágio europeu.
porque eles tinham conhecimento científico e eles estavam no último estágio desse evolucionismo cultural, desse progresso, porque eles já tinham toda a coisa das máquinas, a indústria e etc. O que é uma ideia muito etnocêntrica, que é um conceito que o Lévi-Strauss traz, que esse etnocentrismo é essa ideia de que a minha sociedade é a melhor, é o melhor que há e é a superior, é a mais desenvolvida, que é uma coisa que vem já desde gregos e romanos, que tudo que não era eles, tudo que não era a cultura deles, eles viam, tudo que era de fora eles viam como bárbaros. Então, vem de tempos. E aí se contrapondo a esse evolucionismo cultural, vem o Franz Boas, que é um antropólogo alemão, que ele vem falando que cada cultura, na verdade, tem seus próprios caminhos, cada cultura existe em suas próprias condições geográficas, suas próprias condições climáticas, sua própria história. Então, não tem como você colocar todas as culturas como se todas as culturas fossem seguir um mesmo caminho, porque isso não existe, cada cultura é singular. E aí ele cria então esse particularismo histórico. Cada cultura é particular, tem suas particularidades, não tem como generalizar. E aí, desse particularismo histórico, o polonês Malinowski, ele vai mais a fundo ainda, falando que só é possível compreender uma cultura quando se faz parte dela. Então, ele foi justamente o criador da etnografia moderna, que é a ideia de que o pesquisador deve se inserir no interior da cultura pesquisada, que só assim ele vai ter a melhor noção para poder, de fato, estudar essa cultura. Então, é isso. Cada cultura, é impossível você captar uma cultura, você entender uma cultura, se você não está dentro dessa cultura. Outro aspecto da cultura que nasce, então, é a cultura de massa. A cultura de massa, ela pega tanto aspectos da cultura erudita quanto aspectos da cultura popular. E ela pega esses aspectos, os transforma, os simplifica e os deixa mais interessantes, mais palatáveis e acessíveis justamente para o consumo. Então, é uma cultura criada para compra, para disseminação global, geral, para todos os lugares, diretamente pelas grandes mídias. Então, é justamente essa cultura dessa globalização e é uma cultura do consumo. É uma cultura criada para ser um conteúdo, para ser um entretenimento. Marilena Chauí fala que ela é justamente uma anticultura, uma morte à cultura, porque deixa de ser algo individual, de uma sociedade que os une, passa a ser um produto. Então, uma coisa que a gente pode ver muito nisso é com os Estados Unidos. Com a cultura que eles produzem, é justamente para ser o mais palatável possível para exportar pro mundo todo. Para ser um grande produto deles, que eles vão exportar essa ideia desse sonho americano, desse estilo de vida americano, dessa cultura americana para todo mundo. Então se torna mais um produto do que qualquer coisa. E esse é um conceito bastante explorado pela escola de Frankfurt quando é falado da indústria cultural, que é justamente sobre isso. Um exemplo disso é a Mona Lisa, que vem da parte da cultura erudita, mas que na cultura de massas se transforma em mais um produto. Pode ser estampa de camiseta, pode ser meme, pode ser pôster, pode ser entretenimento, vira um grande produto. Outra coisa vindo da cultura popular, aqui no Brasil, por exemplo, é o sertanejo. Que sertanejo surgiu como uma música que ia retratar a vida do homem do sertão, do homem do campo, e foi cooptada pelas grandes mídias, foi tornada assim como um produto mais palatável para geral, para todos os lugares do Brasil, pelo sertanejo universitário que a gente tem, que é uma versão bem mais lavada, com temas mais gerais, que não fala mais do homem do sertão, do homem do campo. Vai falar sobre
de qualquer coisa que for vendável. Então, essa é uma característica da cultura de massas. E com isso, a gente termina. Porque é basicamente essas duas frentes que eu queria passar. Essa visão geral da cultura, que a cultura é o resultado da base do seu povo, das suas vivências, dos seus costumes. É um resultado das vivências e das criações da camada popular do povo. Isso é, no caso, a cultura popular, que é a cultura na sua base, é a base da cultura. E tem esse contraponto da cultura erudita, que é uma cultura mais fabricada pelas elites. E juntando esses dois, a gente tem a cultura de massas, que é uma cultura para venda, é um produto. Tornar a cultura um produto e um produto global. Seria uma cultura que qualquer parte do mundo poderia ter, porque não passa de uma coisa sintética feita para ser consumida, para ser entretenimento. E basicamente são essas as frentes que eu queria colocar sobre a cultura. E eu espero que tenha ficado compreensível, etc. E é isso. Então, basicamente, é isso. O tema de hoje foi cultura e foi isso. Então, tchau.